Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Filipenses 1, versículo 6. Acho que as crianças já subiram, né? Já foram para a classe, né? Você que está em casa e vai ouvir depois, eu quero que você receba no teu coração essa palavra, como se você estivesse ouvindo e vendo ao vivo. Com certeza o Espírito é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quanto mais depois de 1 hora, né? Ele vai falar com você e vai transformar a sua família, amém? Então vamos lá, em Filipenses 1, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ou seja, ele começou, ele vai completar. Agora vá comigo aqui em Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez Deus está falando com a gente que Ele começa e que Ele termina. Mas nós vamos aprender qual é o nosso papel nessa história em nome de Jesus, amém? Pai, fala conosco poderosamente essa manhã. Eu sei, Pai, que muitos podem ter até o entendimento dessa palavra, mas às vezes nós conhecemos, mas a Tua palavra diz que a letra ela mata, o Espírito é que vivifica. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tornar viva em nossas vidas essa palavra em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vemos em 2 versículos, em 2 textos diferentes, a mesma coisa. O Senhor dizendo que Ele começa e Ele completa a obra na minha e na sua vida. E depois nós vemos Ele dizendo que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ou seja, Deus, Ele tem uma obra que Ele já iniciou na tua vida. Você sabia disso? Em todas as áreas da sua vida, o Senhor já iniciou um processo de cura, de transformação, de redenção e de poder. Só que Ele quer completar. E a gente está meio distante da obra ser completa na nossa vida. Quem aqui assume que está longe da obra do Senhor ser completa na sua vida ainda? Levante a mão. Não é vergonha nenhuma, porque estamos assim. Eu também sou assim, né? Às vezes nós nos distanciamos, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não enxerga, mas hoje o Senhor te trouxe aqui com um propósito, amém? Tem uma música do Raul Seixas, aí os antigão aí, que são roqueiros. Quem é roqueiro aí? Deixa eu ver. Quem é roqueiro? Ih, meu Deus do céu. Jesus. Ó, eu vou fazer uma pergunta, eu vou me arrepender, mas eu vou fazer. Quem gosta de samba? Levanta a mão. Você entendeu, irmãos? Por isso que o Brasil não... Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de rock, né? E na época que eu era do mundo, eu ouvia muito essa música do Raul Seixas chamada Guita. Por que eu peguei ela? Porque você conhece essa música, eu sou a mosca na sopa, eu sou a pesca do pescador e tal. Nós sabemos de quem ele está falando, nós compreendemos isso, né? Mas ele diz que ele é o início, o fim e o meio. Mas o próprio Deus, Criador do universo, ele diz que ele é só o início e o fim. Que ele começa e termina. O meio é com a gente. É a tua história, é a nossa trajetória na vida, no casamento, no ministério, no trabalho, né? Então se o Senhor ele nos dá uma direção, nós não vamos achar que temos o controle da nossa vida, porque nós não temos. Aliás, todos nós aqui já tentamos em algum momento controlar a nossa vida. Eu te pergunto, funcionou? Não, porque o controle veio dele. Ele é o poderoso, Ele é fiel, Ele nos conduz em vitória e em glória em nome de Jesus, amém? Então, bispo, estamos sozinhos na nossa trajetória? Não, não estamos sozinhos. Ele está conosco. Você quer ver só? Olha o que diz em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco alguns dias, é isso? De vez em quando, no seu aniversário, todos os dias até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está com você. Todos, você pode não sentir. Há um cântico que eu gosto muito do Renascer Praise, que diz assim: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que os meus sentimentos não te alcancem, ainda que os meus pensamentos, ou se eu não sei se eu inverti, gritem não. Nós às vezes não sentimos pela nossa vida, por estarmos longe do Senhor, mas o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Quando você estava chorando essa semana, Ele estava com você lá. Quando você estava triste, e tem pessoas aqui que o Espírito Santo fala no meu coração com o desejo de sumir, de tirar a sua própria vida, o Senhor estava com você lá. Ele estava com você lá.
porque ele é assim. Olha o que diz, ó, ele estaria conosco todos os dias. Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará como? Emanuel. O próprio nome de Jesus é Emanuel, gente. É Deus conosco, Deus presente. Sabe o que eu gosto do nosso Deus? Porque Ele é um Deus que chora com a gente. Ele é um Deus que sente a nossa dor. Ele é um Deus que quando viu o túmulo de Lázaro, a primeira reação foi chorar. Ele nos mostra que se importa com a gente. Irmão, eu não sei se você entende isso. Deus se importa com você. Ele se importa se você está feliz, se você está triste, se você está com problema. Não pense que o Senhor está de mãos atadas. Ele está te observando e no momento certo Ele vai agir na sua vida. Mas o meio é com você, o meio é comigo. Ele começa, ele termina, mas nós temos que passar por algumas situações. Quer ver só uma coisa? Muito tempo eu aprendi, não quero aqui expor ninguém, mas eu aprendi assim em outro ministério, que eu tinha que ter roupas de marca, terno Hugo Boss, caneta Montblanc, né? Ser todo cheio de pompa, para poder me destacar. Hoje eu aprendi que eu posso pregar, porque eu morro de calor, na Santa Ceia, com camisa do Pantera Negra, de gibi. Porque Deus não está interessado na minha veste, Ele está interessado no meu coração. Eu respeito todo mundo. Quando eu vou pregar em Assembleias de Deus, eu vou. Em outros ministérios, eu vou de terno, gravata, ponho o prendedor assim, ó, bonitão, e Let's, prendedor assim, douradinho, fico bonitão, né, porque eu respeito a casa das pessoas. Mas eu entendo que o Senhor, o Rafael falou no louvor, onde o Espírito Santo do Senhor está, aí a liberdade. Quem está livre aqui? Faça assim com a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, Ele nos torna livre. Eu quero te contar a história de José do Egito, o meio. Lá em Gênesis 37, do 1 ao 28, eu só dei o endereço porque a história é muito longa, eu quero te contar. A Bíblia diz que José, com 17 anos, ele foi levado pelo Espírito a ter visões, a ter sonhos, né? E o primeiro sonho desse texto, ele teve um sonho que havia um sol, uma lua e 11 estrelas, e que eles se inclinavam perante ele. E José foi contar aos seus irmãos mais velhos. Agora pense bem, o seu irmão caçula vindo até você dizendo, um dia eu vou mandar em todos vocês. Você dá um croque na cabeça dele, põe ele de castigo, não é assim? Vira ele de cabeça para baixo, porque você não vai levar a sério. Eles levaram tanto a sério que diz a palavra que eles invejavam e odiavam a José. O pai guardou no coração. Sabe por quê? Porque o pai dele era Jacó. Se alguém que era especialista em sonho, era Jacó. Quantos sonhos ele teve anteriormente? E José, Deus deu esse sonho para José. E um dia os irmãos estavam no campo. E Jacó falou, vai, leva lá, vai ver como é que estão os seus irmãos, onde eles estão. E ele foi atrás dos irmãos, não achou. Um homem indicou, lá em Dotã, seus irmãos estão lá. E lá vai José, taca José atrás dos irmãos. Quando ele está aproximando, os irmãos olham e falam, ó, lá vem o tal sonhador. Vamos ver o que vai dar os sonhos dele. Vamos fazer o seguinte, vamos catar ele, vamos dar uma surra nele, vamos matá-lo, vamos pegar a roupa dele, vamos manchar de sangue e vamos levar para o pai. Aí o irmão mais velho, Rubem, um pouco mais consciente, disse, não, eu sei que a gente não gosta muito dele, ele é folgado esse menino, mas nós não vamos fazer isso não. Vamos jogar ele nessa cova aqui, depois vamos ver o que vai fazer. O José chegou, irmão, jogaram ele dentro de uma cova. A cova, para quem não sabe, naquela época era um poço. E era um poço vazio. Quem já tirou água de poço aqui? Deixa eu ver. Eu já tirei água do poço lá e era fundo o negócio, a corda gigante, e até lá embaixo, é na rua na frente que eu moro, que era a rua do poço, né? E é muito difícil tirar a água do poço. Eles jogaram José lá dentro e estava sem água. Imagine só você caindo num buraco profundo, sem nenhuma segurança, sem água, sem nada, você caiu lá, os irmãos jogaram ele lá, pegaram a túnica dele, que o pai fez porque o amava mais, diz a palavra. Aí é um assunto para outro dia. Nós não podemos ter filhos prediletos, amém, irmãos? Todo filho que Deus te deu é um presente de Deus, é uma flecha na sua aljava, amém? Então você precisa preservá-lo. Mas diz aqui que eles chegaram no consenso de vender José. Ora, Deus deu uma palavra que ele seria importante, que os irmãos se curvariam, que o Senhor o honraria, e agora ele foi espancado, jogado dentro de um buraco, foi vendido para os ismaelitas. Os irmãos viram os ismaelitas, ó, me dá 20 moedas e pode levar. Imagina você vendendo o seu próprio irmão. Eu digo mais, imagina você sendo vendido pelo teu irmão. Qual é o sentimento que ele tinha? Cadê o sonho?
Quantas vezes acontece isso com a gente na nossa vida? Senhor, cadê a promessa? O Senhor falou que eu ia conseguir, mas cada um aqui tem uma história diferente com Deus. Cada um aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E diz que eles venderam José, e José foi vendido, e os ismaelitas foram lá para o Egito. E quando chegaram no Egito, levaram José para a feira de escravos. E diz a palavra que Potifar, um governador do Egito, olhou e falou: olha que jovem bonito, tem todos os dentes, fortão, vou levar você para minha casa, você vai trabalhar para mim. Os ismaelitas revenderam José. Irmãos, pior do que ser vendido é ser revendido. Com certeza com juros. Ele foi revendido, imagina como ele estava se sentindo. E a gente, porque perde um trabalho, já começa a praguejar e a reclamar da nossa vida, da nossa história, do nosso meio, sem saber que lá na frente Deus tem uma porta de excelência para nós. E José foi lá, e diz que ele era tão ungido de Deus, que ele se destacou, e aquele homem colocou José sobre toda a sua casa. Ele disse: só não mexa com a minha mulher, o resto você pode controlar tudo aqui. E José controlou, só que esqueceu de avisar a mulher dele para não mexer com José. E diz a palavra que a mulher olhou para José e viu um escravão bonito, um homem formoso, inteligente, que cuidava da casa, que fazia comida, que dirigia tudo. O sonho de toda mulher é casar com um homem que trabalha com ela, que cuida da casa, que lava roupa, que limpa a casa. É assim ou não é? Irmãs, sério? Esse amém aí, nem seu marido acreditou nisso. Amém, irmãs? Glória a Deus, né? E ela chegou para José e falou claramente: deita-te comigo. E José falou: eu não posso, eu não sou louco, eu não vou trair o meu Senhor. Ele confiou a casa e a mim, e ele está me dando uma nova história. Eu acho que ele pensou: já fui abandonado pela minha família, vendido pelos meus irmãos, comercializado, escravo, agora eu tenho oportunidade de governar, eu não vou tocar em você. E disse que um dia ela armou uma arapuca, mandou os funcionários todos saírem. José chegou para ver como estavam as coisas, e quando ele chegou lá, diz que ela agarrou José. E para ser mulher de um governador, ela não era uma mulher feia. E diz que José, ele estava com tanto temor, que ele saiu correndo, mas a capa dele ficou na mão dela. Quando o marido chegou, quando chegaram os outros empregados, ela começou a falar: ele tentou me agarrar, ele tentou abusar de mim, ele correu e eu segurei aqui a capa dele. Não precisa nem dizer que Potifar ficou doido, foi atrás de José, pegou José, não sei se bateu, só sei que ele foi e levou José para a prisão. Que legal, ele recebeu uma promessa, foi espancado, jogado numa cova, vendido, revendido, acusado de estupro e foi parar na cadeia. Olha que legal, cadê a promessa de Deus? Ele começa e ele termina, mas por que é tão difícil a nossa história? Por que é tão difícil passar pela situação que nós estamos passando? Tem gente aqui que está pensando isso: Senhor, por que está tão difícil para mim? Sabe o que é isso? O meio é com você. Ele está com você, Ele vai agir na hora certa, mas você precisa passar sim pelas situações que você está passando. Eu preciso passar pelas situações que eu estou passando. Quando eu estava doente em casa, eu fiquei perguntando: Senhor, mas por quê? Irmãos, eu sou diabético, eu tenho uma pressão arterial muito alta, eu controlo, mas quando dá qualquer problema, vai para a lua tudo, eu quase morro só com isso aí. Imagina só, com a Covid pega da esposa, dos filhos, meu Deus do céu. Irmãos, eu tive uma tosse de 13 dias, que parecia que eu ia morrer a cada tosse. Tanto remédio que eu não aguentava ficar em pé, eu ficava deitado o dia inteiro, passando muito mal. E eu já sou um senhor, né? Eu já sou aquele que não chama mais tio. O pessoal fala: Senhor, o senhor pode pegar a bola para mim? Não é mais o tio, né? E diz a palavra que José foi parar na cadeia. E lá depois você vai ver em Gênesis 39, do 1 ao 20, que José na cadeia interpretou os sonhos de um padeiro e de um copeiro. E ele deu a interpretação que o padeiro iria morrer e que o copeiro iria viver e ser restaurado ao seu posto. E ele disse para ele: lembra-te de mim quando a palavra se cumprir. E eu te pergunto, o copeiro lembrou de José? Vamos ver? Olha o que diz em Gênesis 40, 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quantas pessoas você já ajudou na sua vida, que quando você precisou, pelo menos de uma palavra, de uma ajuda, se esqueceram de você? Agora eu vou inverter. Quantas pessoas já
nos ajudaram e nós nos esquecemos delas. Ah, irmão, você nunca vai me ouvir subir aqui e pregar contra um pastor que foi meu pastor. Porque eu aprendi uma coisa, gratidão. Gratidão. Não interessa se ele tem uma visão diferente, não interessa se ele age de uma forma diferente. Eu sou grato por aqueles que estenderam a mão para mim pelo menos uma vez na vida. Eu não consigo falar mal de uma pessoa que me estendeu a mão, né? Por pior que seja, porque eu aprendi que é assim que funciona a palavra de Deus. É muito difícil para chegar nesse ponto. Demorou muito tempo para eu entender o que era gratidão, mas eu aprendi. Quer uma palavra de Deus para o teu coração? Seja grato. Seja grato aos seus pais. Seja grato aos seus pais. Quem tem pai e mãe vivo aqui, levanta a mão. Pois bem, eu não tenho nem pai, nem mãe, nem avô. Já perdi irmãos. Eu não tenho, o dia do pai eu não tenho onde levar um presente. Dia das mães eu não tenho onde levar um presente. Eu sinto muita falta dos meus pais. Mas quando eles estiveram vivos até os meus 22 anos, eu fui um péssimo filho. Eu não fui um filho mais ou menos, eu fui um péssimo filho. Aproveite o tempo que você tem com os seus pais. Trate-os com carinho. Trate bem o seu chefe. Porque o seu salário sai de lá. Trate bem, sabe quem? Os seus professores, que te ensinam. Eu sei que às vezes tem professores que não são preparados, e nós temos que fazer meia culpa aqui. Tem professores que não são preparados, mas tem professores que se dedicam. Tem gente zoando com os professores na internet, lá que eles não sabem mexer no Classroom lá, né? E fica aquela guerra. Muito bem. É a mesma coisa de você ensinar um senhor de 80 anos a mexer no computador. A pessoa, ela não sabe mexer, gente. Ela está aprendendo e ela está se esforçando. Para ela dar uma aula para você que fica lá de 1 hora, ela se preparou no mínimo 4 horas. Para gravar, levou mais umas 3. Para editar, mais uma. Ou seja, todo o dia dela foi dedicado àquela aula que ela coloca para você. Seja grato pela família que Deus te deu. Amém? Porque José não tinha mais nada disso. Eles esqueceram de José. Todos deixaram José lá. Só que você conhece a história. Deus se lembrou de José. Ele se tornou um homem importante. Eu te pergunto, foi fácil para José? Não. Foi fácil para Noé? Constrói uma arca. Deus não falou para ele constrói uma jangada. Ele falou constrói uma arca, velho. Nunca tinha sido feito, nunca tinha chovido sobre a terra. Ele falou constrói. Imagina Noé, um velhinho respeitado ali na cidade. Todo mundo, seu Noé. Sempre tem aquele que você fala, ô seu Noé, tudo bem com o senhor? Quem aqui tem um velhinho assim na sua rua? Eu já sou o velhinho da rua, tudo bem? Né? Tudo bem? Irmãos, mandou ele construir uma arca. A Bíblia não diz se ele teve ajuda ou não teve ajuda. Não era uma arca só para ele e para a família. Era uma arca para um monte de animal. Agora eu te pergunto, você tinha coragem de ficar no mesmo espaço que um leão? Eu tenho mais medo da leoa, que é a leoa que caça, você já sabe, né? Meu Deus, eu fico vendo net no Geográfica lá, fico assustado, cara. Tem uns bichos muito ruins, tudo na arquinha de para ainda. Ele teve que colocar lá, ele teve que fazer departamento para cada um, imagina o cheiro daquela arca. Ele que tinha que limpar, ele e a família dele. Foi fácil para Noé ficar 180 dias contando do dia que ele entrou até a água baixar dentro de uma arca? Foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Eu te pergunto, foi fácil para Isaac? Filho da promessa, tratado com mimo. Lembra quando ele fez 8 anos? Quem lembra? Teve um banquete, Ismael riu. Ismael foi mandado embora com Agar. Porque Isaac era o filho da promessa, era o filho que Deus prometeu multiplicar a semente do pai. Só que Isaac cresce e Deus pede Isaac como sacrifício. Agora imagina a cena. Irmãos, Isaac era esperto. Ele estava com o pai dele sempre. Está caminhando com o pai aqui. Pai, estou vendo aqui um negócio para fazer fogo, tem tudo aqui. Mas cadê o sacrifício? Calma, filho, Deus proverá. Na hora, meu. O que meu pai vai fazer, velho? Agora imagina, filho, sobe aí que eu vou te amarrar. Ai, mas não sei se ele se debateu. Se fosse eu, picava a mula. Mas ele amarrou ele lá. Imagina ele chorando, pai, por favor. Pai, você achou que ficou silêncio? Todo mundo pensa que é assim. Que ele deitou lá, tá bom, pai, eu vou deixar o senhor me dar uma machadada no meio da fuça. Irmãos, foi um desespero, não foi fácil para Isaac. Cadê o filho da promessa? Deus começou e não iria terminar. Deus começou em José e não iria terminar de novo. Agora era com Isaac, era com Noé. Sabe o que aconteceu? Quando o pai levanta
O Senhor brada, pode parar, eu já entendi a fidelidade. Sabe o que Deus quer dizer para você? Ele nunca vai matar a tua promessa. Ele pode te testar. Ele pode saber se ele é mais importante do que ele te dá. E ele vai fazer isso muitas vezes na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Foi fácil para Jacó? Jacó teve que enganar para ganhar bênção, enganar para fugir. Ele teve que trabalhar 7 anos por uma mulher que ele nem gostava. Depois mais 7 anos para até que ele gostava. Aí trabalhou 14 anos de graça para o sogro, irmãos. De graça. Irmãos, alguém aqui tem coragem de trabalhar pelo menos, não vou falar 14 anos, não, vou falar 14 horas de graça para alguém? Oh, meu Deus. O meu pai cantava uma música que falava que nem relógio trabalha de graça. Não é? Por que eu vou trabalhar? Foi fácil para Jacó? Foi fácil para Jacó voltar para sua casa sabendo que Esaú estava esperando para matá-lo? Ele estava jurado de morte por um guerreiro, por um caçador. Foi fácil para ele? Mas ele voltou, porque você não pode fugir da tua história. Eu pergunto, foi fácil para Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia e foi dada uma ordem pelo rei: quem orar a outro Deus que não seja o que o rei queria que orasse, vai ser jogado na cova dos leões. Ele podia fechar a janela. Tudo bem, todo dia ele abria, mas aquele dia ele podia fechar a janela e falar: ah não, eu vou preservar minha vida, porque Deus sabe. Deus sabe. Ele abriu a janela e orou. Na primeira oração já viram ele orando. Já foi pego. Já foi jogado na cova dos leões. Irmãos, a gente prega isso como fosse uma coisa normal. Ele foi jogado numa cova com leões famintos. E a gente fala: ah, legal, Deus é Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os que foram jogados depois de Daniel, eles nem chegaram no fundo. Muitos homens, os leões, cada um despedaçou um deles inteiro, já caíram todos despedaçados no fundo da cova. Mas Daniel foi jogado lá. Ele não fugiu da história, do meio. Deus começa, Deus termina, mas o meio é com a gente. Daniel aceitou. Eu só sei de uma coisa: quando você chegar no céu, você vai ver Daniel transformado, mas ele vai te contar a história de como foi. Ele saiu daquela cova intacto, e você vai sair também. Foi fácil para Misael, Ananias e Azarias? Quem são esses aí? Aqueles que você chama de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que está errado, viu? Porque era o nome deles da Babilônia. Quer dizer, Bel é Deus. Você pertence a um Deus não sei o que lá, é tudo assim. Você gostaria de ter um nome desse? Ser chamado assim? O nome deles é esse aqui, ó: Misael, Ananias e Azarias. Esses eram o nome deles. O meu apelido no mundo era Babão. Não sei porquê, assim, não consigo entender. Né? E eu lembro um dia que a bispa Ana Paula chegou para um líder. Ele me chamava: Babão, Babão, vem aqui. E a bispa sempre foi ousada. Irmãos, eu sempre fui muito temeroso. Eu nunca abri a boca para um líder meu. Nunca. Sempre tive temor. E a bispa chegou e falou: vem cá, bispo, vou te falar uma coisa para o senhor. Né? O nome do meu namorado, era namorado ainda, né? É Josué, não é Babão. Você vai chamar ele de Josué. Um bispo ruim que só, irmãos. Duro. Ele olhou e falou: não, você está certo, Ana Paula, claro. Irmão, mulher baixinha, quem é que tem uma mulher baixinha? Sabe do que eu estou falando? Jesus, parece que toda a braveza está concentrada num espaço bucket, e quando explode é um vulcão, né? E deu certo. Meu nome não é Babão, meu nome é Josué. Qual é o seu nome? Não aceite que as pessoas te chamem por um apelido que te leve por uma forma pejorativa, não. Brincadeira é uma coisa, mas tem limite. Foi fácil. Eles foram jogados numa fornalha ardente. Foi fácil? Diz a Bíblia que ele falou: ó, se Deus quiser livrar a gente, livra. Se Ele não quiser também, cumprimos o nosso papel, acabamos a nossa história, Ele está completando. Sabe o que aconteceu? Jogaram ele lá dentro. Jogamos 3, tem 4, sabe por quê? Porque quando você é jogado na fornalha, Jesus Cristo, Filho de Deus, Emanuel, que está com você até a consumação dos séculos, vai estar com você lá. Você precisa entender, irmão. Isso é muito profundo. Foi fácil para Neemias. Neemias estava lá trabalhando bonitão, mordomo, principal do reino, mas ele foi como escravo. Ele foi como escravo, levado como escravo, gente. Eu não desejo isso para ninguém. Quem já assistiu o filme sobre escravidão, né, como 12 anos de escravidão, já assistiram esse filme? O músico lá que é levado, meu Deus do céu, o que é aquilo? Né? Uma pessoa ser escravizada daquela maneira. Por quê? Porque existe ainda pessoas que podem não te escravizar fisicamente, mas quer te escravizar psicologicamente. Muitos casamentos são mantidos assim, onde o homem manipula, ou a própria mulher também.
manipula o outro, trata de qualquer maneira, sempre oprimindo, sempre oprimindo, sempre oprimindo. Eu profetizo em nome de Jesus, se você está num relacionamento assim, o Senhor vai te libertar dele. O Senhor vai te libertar. Não foi fácil para Neemias voltar e reconstruir uma cidade toda assolada, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ele encarou o desafio. Ele voltou e reconstruiu em 52 dias um muro e uma cidade. O recorde da construção civil. Né? Esses negócios que ficam anos para construir apartamento, é só chamar Neemias que o negócio resolve rapidinho. Não foi fácil para ele, mas ele aceitou a vida dele. Foi fácil para Elias? Não foi fácil para Elias. Bispo, por que tanto exemplo? Eu quero que você entenda. A história de Elias foi muito difícil. Elias enfrentou o rei mais maligno, mas o mais molenga da terra, que foi Acabe. Sabe quem mandava em Acabe? A sua mulher, Jezabel. Ela era tão diabólica que a Bíblia chama ela em Apocalipse de Jezabel, inimiga de Deus. Os cães te comerão no meio da rua. Uma mulher maligna, uma mulher endiabrada que perseguiu Elias, profeta de Baal, profeta de Astarote. Elias teve uma vida de perseguição o tempo inteiro, sai daqui, ora ali, Deus manda o corpo para alimentar e toma a aguinha ali, e a viúva que dá o bolinho para ele. Irmãos, uma história de muito empenho, mas ele aceitou. Amém, irmãos? Foi fácil para Paulo? Irmãos, Paulo perseguiu tanto a igreja, ele consentiu tanto na prisão e na morte das pessoas. Sabe o que aconteceu? Quando Deus mandou Ananias orar para ele, para que voltasse a visão a ele, e vou dizer, hein, Ananias não era pastor, não era presbítero, não era evangelista, não era levita. Ananias era um discípulo dos líderes dos apóstolos, depois chamados apóstolos. Deus mandou Ananias ir orar para devolver a visão a Paulo, e ele ficou com medo e falou: Senhor, mas o Senhor está mandando eu ir orar pelo cara que quer matar a gente. O Senhor está mandando a gente para a boca do lobo, E o Senhor falou: Ananias, pode ir porque ele se converteu. Só que eu vou mostrar para Paulo o quanto se deve padecer pelo meu nome. Irmãos, Paulo, olha lá em Coríntios, Paulo teve naufrágio, foi perseguido, espancado, torturado. Ele passou um monte de coisa que nenhum outro profeta, nenhum outro discípulo ou apóstolo passaram. Sabe por quê? Porque fazia parte da história dele. Aprender o quanto se deve padecer pelo nome de Deus. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a história da tua família, você não sabe qual é a minha história, mas eu sei que essa história está sendo escrita pelo dedo de Deus, como foi cantado, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Amém? Ela está sendo escrita. Foi fácil para Timóteo? Irmão, vamos lá. Eu vou pegar o Rian aqui, levanta a mão aí, Rian. Faz assim, levanta a outra agora. Faz, Timão. Não, estou brincando, né? Ó, pega o Rian aqui. Se eu falar assim, a partir de hoje o bispo dessa igreja é o Rian. Primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai ungir do nada. Não nem do. O Rian, vocês vão olhar e falar assim, nossa, teve gente que perguntou para mim, o bispo, por que o Rafael pregou 2 terças seguidas? Porque eu invisto em você e agora chegou a hora de investir no meu filho também. Porque ele tem palavra, não tem? Mas às vezes assusta, porque você vê um menino pregando para você já tem idade e tem experiência. Timóteo passou a mesma coisa. Paulo, todas as cartas, as 2 para Timóteo, em todos os textos falava, não deixe que ninguém te menospreze. Não deixe que ninguém te deixe para trás. Você é novo, mas você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que já sofreu por ser novo, e tem gente aqui que já sofreu por ser velho. Por ter uma... nossa, mas você vai começar agora. Já assistiu aquele filme O Senhor Estagiário? Quem já assistiu? Para mim é um dos melhores filmes da história. Assiste. O Senhor Estagiário. É maravilhoso. Né? É o Robert De Niro, né? É ele, né? Maravilhoso, filme maravilhoso. E abriu-se uma vaga numa empresa lá de roupa, na parte de tecnologia, para, como é que fala? Aquele estagiário, mas sênior. Não os menininhos. Dos mais velhos, e ele foi com 70, quase 70 anos, 60 e poucos anos, e ganhou o emprego. Ele sofreu preconceito no começo, que as pessoas falam, nossa, esse tiozinho aí vai fazer, nossa, esse menino, esse moleque, essa menina, é assim, e nós somos assim também. Nós olhamos para a pessoa, a posição que ela ocupa e já julgamos, e já achamos que não vai dar. Sabe o que eu gosto? Quando as pessoas fazem isso com alguém que eu conheço, porque eu sei que na hora certa Deus vai honrar essa pessoa. Timóteo, sê tu exemplo e padrão dos fiéis. Timóteo conseguiu. Amém? Agora a pergunta mais difícil. Foi fácil para Jesus? O que ele passou? A gente sofre, né, irmãos?
Mas se juntar todos nós aqui, todos que já existiram, que existem, que existirão, não chega nem a 0,1% do que Jesus passou por nós. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele ter que ir contra os princípios até dos fariseus, dos saduceus da época. Não foi fácil para ele enfrentar aqueles homens com a palavra. Não foi fácil para ele ser chamado do filho do carpinteiro, não de uma forma, nossa, olha, Deus honrou o filho do carpinteiro, não. Quem é isso aí? Isso é o filho do carpinteiro. A gente viu o cara crescer, agora vem falar que ele é o Messias. Não foi fácil para Jesus. Jeremias 1, do 4 em diante. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Jeremias foi escolhido, mas ele falou: Senhor, eu não sei falar. Lembra de Moisés? Senhor, eu tenho um problema, eu não posso falar. Tem um monte de gente aqui que fica dando desculpa para Deus. Tem um aqui sentado hoje que vai ser consagrado, que arrumou umas 500 desculpas para fugir. Estou me sentindo mais ou menos, estou não sei o quê, e eu só dando risada em casa. Falei, Jesus, esse tem que entender que ele tem que passar pelo processo. Ele tem que passar pelo processo de Deus, né? Jeremias falou, não sei falar, o Senhor falou: filho, guarda o que você acha para você. Tudo que eu te mandar você vai falar, e onde eu mandar você vai dar tudo certo. Eu não sei se você sabe, mas o profeta que mais profetizou contra reinos, contra o opróbrio das nações foi Jeremias. Deus deu uma ousadia para ele, porque ele falava o que Deus mandava, não o que ele queria falar. Lá em Romanos 8:30, porque ele era predestinado, você viu, né? Antes que você saísse. Irmãos, você sabia que Deus tem um plano para você antes que você saísse do ventre da sua mãe? Quem aqui sabia disso? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem um plano para você, Zé. Olha para outro e fala: Deus tem um plano para você também, Zé. Agora a pergunta que não quer calar: nós vamos aceitar o plano de Deus? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Presta atenção, você é predestinado. Quem aqui tem chamado de Deus? Se não tem, pode ter certeza que quando orar, Deus vai te chamar, é hoje, amém? Depois de chamado, você é justificado pela fé e pelo sangue do Cordeiro, para no dia da volta sermos todos glorificados e passarmos a eternidade ao lado do nosso Deus poderoso. Você é predestinado a ser salvo, a ser livre, a ser feliz, mas você precisa cuidar do meio. Você não pode desistir na hora da dificuldade. Você não pode ficar reclamando toda hora que uma coisa não funciona. Eu tenho uma notícia para você que está aqui em casa: o teu carro vai quebrar também. Você vai gastar dinheiro com remédio também. Aí, bispo, está amarrado? Não está, porque nós vamos adoecer. É o corpo humano, é normal. Você pode andar de busão. Não, está amarrado, eu quero meu carro. Pois Deus vai fazer em algum momento da sua vida você andar de busão, de metrô, de trem, e ainda vai ter que lamber os beiços. Que papo é esse que crente não pode? Pode sim, pode, deve, e ainda te aconselho mais: além de andar de ônibus, caminhe, faça caminhada todo dia. Vai lá e caminhe seus 7 quilômetros, 8 quilômetros por dia. Vai lá, faça isso. Você vai economizar muito dinheiro de busão. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo que Deus traçou tem um propósito, gente. Deus, ele não te abandonou, ele é Emanuel, ele tem um propósito. Você vai chegar lá. Quem aqui tem sonhos? Quem tem projetos? Quem colocou dentro de você o querer e o realizar foi Deus. Ele começa e ele completa. Agora faça a tua parte. Faça a tua parte. Eclesiastes 3:1, você conhece? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos para o 11. Vamos ver se você entende mesmo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus faz ou fez desde o princípio até o fim. A obra que ele fez do princípio até o fim, pois a eternidade, para a gente passar pela nossa vida, para chegar até o propósito de Deus. Olha o 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Irmão, se há um plano perfeito, que não precisa acrescentar nada, é o plano de Deus na tua vida. Guarde esses passos na tua vida rapidamente. Conhecer pelo menos uma parte do plano de Deus. Para você ir bem no meio, você precisa conhecer pelo menos uma parte do plano de Deus para a tua vida. Bispo, como é que eu descubro isso? Orando, lendo a palavra, jejuando, perguntando. Se um filho chega para a mãe e fala assim: mãe, o que tem para o almoço? Bom, se fosse a minha mãe, ela falava: por que você quer saber? Se fosse a minha mãe, eu não sei como é que é a sua. Fala: não, mas é que a senhora cozinha tão bem, eu sempre dava uma chavecada na minha mãe, né? Aí ela fala: tem arroz, feijão e zoião, por exemplo. Fala: glória a Deus, já sei o que tem de almoço. Se você perguntar para Deus, Deus não vai perguntar porque você quer saber, Ele vai te responder, Ele vai te mostrar. Amém? Então você precisa conhecer. Se você está perdido, pergunta para Ele. Aí você vai para o 2. Descobrir o plano, uma parte. Seguir o plano e o mapa que Deus te entrega com obediência. Quando Deus te dá um plano, Ele te dá um mapa. Irmãos, tente montar um quebra-cabeça sem a caixa. Sem a caixa lá. Você pode até conseguir, mas você vai demorar mais tempo do que se você estiver olhando a caixa. Mapa de Deus. Aqui está o mapa de Deus. Ele vai entregar para você exatamente o que você deve fazer, exatamente o seu posicionamento. Segue o plano. Olha para o teu irmão e fala assim: para de ser cabeção, segue o plano de Deus que dá certo. Fala para ele aí. Amém? Segue. Vai para onde Deus mandou você ir. 3. Enfrentar sem medo os percalços e desafios do meio da sua vida. O que é percalço? Imprevisto. Imprevistos acontecem. Você não pode desistir, mudar toda a sua vida por causa do imprevisto. Desafios. Deus tem um monte de desafio. Você quer se formar? Aqui nós vamos ter um monte de psicólogo aí, um monte de gente louca. Eu tenho uma opinião, acho que todo psicólogo é maluco, é panqueca da cabeça. Quem aqui gosta de comer panqueca? Então, se eles vão ser bons psicólogos, que panqueca é bom, né? Eles são tudo panqueca, eles falam umas coisas, meu, e não sei o que, e tal, tudo um pensamento elevado e tal, para falar assim. É mais fácil falar assim: meu, para de graça, vai e faz direito. Ah, entendi, doutor, valeu, né? Mas é o trabalho deles, né? Eu acho engraçado. Percalços e desafios da vida. Tem desafio. Você quer ser psicólogo, quer ser empresário e não quer pagar o preço? Ah não, senhor, eu vou ganhar na Mega Sena. Aí a Mega Sena vai dar tudo o que você precisa. Quem já pensou assim? Eu já pensei assim. Quem já pensou? Seja sincero. Quem aqui em algum momento da sua vida fez que ia pagar uma conta de luz e tinha um negocinho ali com os numerizinhos aqui? Quem já fez isso? Pode falar. Pode falar. Glória a Deus, temos pessoas verdadeiras. Os outros todos estão nos enganando, mas Deus abençoe você. Irmão, seja sincero. Quem já fez uma fezinha, não tem problema. Levanta a mão. Hoje a sua fé está em Deus. Olha, as mãos multiplicaram. Aleluia! Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer é que você não pode parar pelo imprevisto ou pelos desafios. Aceite os desafios. Vá à luta. Você quer um carro zero? Tem que trabalhar para ter um carro zero. Está pensando que carro é barato? Tem cara que fala: eu vou casar, vou ter 3 filhos e um carro. Então você vai ter 4 filhos. Se tem um cachorro, é 5. Começa a vir o genro e a nora, multiplica para 10. É assim. Quem concorda comigo aí só fala assim: é verdade. Amém? Por quê? Porque a nossa vida tem desafios novos. Enfrente cada um deles. Para o 4, entender que derrotas podem vir. Então não desista por causa delas. Aprenda com elas. Na sua vida você vai perder também. Não vem com esse papo: ah, é só vitória. Não é só vitória não. Nós vamos perder também. Quem aqui, 2019 e 2020, esse período, perdeu alguma coisa na sua vida? Um valor, um bem, uma pessoa, seja o que for, levante a mão. Olha, não, levanta para o povo ver. Olha quantas pessoas em sua volta, gente. Por quê?
Porque Deus não prometeu que a gente não ia perder. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias e que Ele completaria a obra na nossa vida. O problema é que nós não entendemos que derrotas podem vir, sim. Aprenda com elas. Uma vez eu preguei uma palavra, que eu aprendo mais quando eu perco, quando uma coisa dá errada, do que quando dá certo. Porque quando dá certo, a gente acha que vai dar certo sempre. Isso não funciona assim. Em 5, está terminando. O tempo da sua preparação para a vida sempre será maior do que o tempo de execução. Jesus nos ensinou isso. Irmãos, Jesus se preparou 30 anos, pregou 3 anos e mudou a nossa história. É antes de Cristo e depois de Cristo. As duas datas mais importantes do mundo inteiro, Páscoa e Natal, falam dele. Acho que já está bom, não está? Em 3 anos ele fez isso. Agora a gente quer ser pregador, quer se preparar 3 anos para pregar 30? Jesus ensinou o contrário. Quer ser empresário, quer se preparar? Ah não, eu vou abrir um negócio e vamos aí. Não é assim, gente. Se prepara, estuda, se condiciona. Amém? Nós precisamos saber que o tempo da preparação é maior. A nossa vida a gente fica mais tempo esperando do que desfrutando. Mas a hora que a gente desfruta, aí sim você pode falar, agora é só vitória. Entendeu? Encurte a distância entre o lugar que você está e o teu ápice, o teu apogeu. Mas sem pressa. Você tem um ápice, um apogeu, onde você quer alcançar na sua vida. Você tem um lugar aí. Encurta a distância, gente. Como que você encurta a distância? Dando passos de fé, andando na palavra, caminhando com Deus, entendendo o propósito de Deus. Gente, tem gente que está muito longe do que Deus tem ainda. Encurta essa distância. Vá na direção dele, olhando sempre para o autor e consumador da vossa fé. O que ele falou para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, meu. Olha para mim, olha nos meus olhos, que eu vou te levar até a sua constituição em nome de Jesus. E para encerrar, viva o meio, a tua vida até atingir 2 Timóteo 4,7. O que está escrito lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Quantos podem dizer isso, irmãos? Quem congrega conosco sabe. Daqui menos de 12 anos eu faço 60 anos. E o dia 9 de maio, que eu fizer 60 anos, eu vou subir aqui, vai ser a última vez que eu vou pregar para você como bispo da igreja. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de dar espaço para outra pessoa. Essa igreja não tem nome de pastor nenhum na placa, você já viu? Porque essa igreja não é de homem, essa igreja é de Deus, filho. Ele põe quem ele quer, na hora que ele quer. Eu ainda faço votos que o pequeno bispo, que o pequeno sacerdote, o mini bispo, Bucket, se prepare até lá. Mas se isso não acontecer, se prepare, que os próximos cabelos brancos podem ser os seus. Eu quero completar a minha carreira. Eu quero completar a minha carreira e saber que eu fiz tudo o que Deus me pediu. Saber que eu guardei a minha fé, vou continuar servo de Deus, vou vir aos cultos de domingo e ouvir vocês louvando, cantando, exaltando ao Senhor, uma palavra, e vou sair edificado também. Mas eu preciso completar a minha carreira. Você está muito longe de completar a sua carreira também ainda. Na fé, na tua família. Eu vou deixar de ser marido? Eu vou deixar de ser pai? Não. O nome da palavra é essa aqui, ó. Hashtag, deixa o meio comigo. Fala isso para Deus hoje. Deixa o meio comigo, o Senhor começa, o Senhor termina. Eu vou fazer a minha parte. Você quer fazer a sua parte? Ou você vai desistir? Ou você vai pipocar? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você vai pipocar, Zé? Fique em pé no seu lugar. Eu não vou pedir para você dar a mão para o irmão. Por muito tempo nós não vamos fazer mais isso, não pode. Eu não vou pedir para você abraçar. Eu vou pedir para você falar com Deus agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Não olhe para mim. Eu vou falar como Pedro falou para aquele homem sentado no templo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus quer te levantar essa manhã. Deus quer que você se coloque em pé. Deus quer que você lute pela tua vida. Ele já começou, Ele já te deu promessas. Ele quer terminar. Ele quer que você complete a sua carreira, que você guarde a sua fé. Mas é necessário que você viva a sua vida até o final, passando por momentos bons, por momentos ruins, mas sabendo que Deus está com você. Vamos orar.